Paz do Senhor, meus queridos irmãos, nós iremos falar aqui um pouco sobre a teologia da cruz. É impossível falar de teologia se primeiro não falar da história, porque a história é que nos garante que a nossa fé é real, é verdadeira. E Deus ele usa a história para se revelar. E através da história ele mostra os seus propósitos eternos para trazer redenção ao mundo. É uma maneira, e as Escrituras, que é uma revelação especial, registra todo esse trajeto da revelação de Deus na história, escolhendo homens, escolhendo uma nação, para assim realizar e anunciar suas promessas de salvação para a humanidade. O Antigo Testamento aponta promessas e essas promessas se tornam cumpridas quando você chega no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele promete Jesus, anuncia Jesus, que é o Messias, que é o nosso Salvador. E quando você olha pela luz do Novo Testamento, nós entendemos que o nosso Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então, Jesus, tudo foi anunciado no Antigo Testamento, é visto como sombra, e Cristo é a realidade de todas elas. E Deus, ele vai trabalhando nisso, ele vai entrando de forma muito lenta na história. E ele entrando de forma muito lenta na história, você percebe que Deus, ele usa o passado, ele usa o presente e ele usa o futuro para trazer salvação, para mostrar que ele não é um Deus apenas de uma era, mas ele é Deus de todas as eras, de todos os tempos e épocas, que ele é o grande Salvador. E nós olhando a respeito da cruz de Cristo, essa cruz, primeiramente, ela foi adotada pelos persas e pelos fenícios, posteriormente os romanos, que passou a dominar o mundo através dos seus Césares, e eles adotaram essa técnica de tortura, que servia apenas para ladrões, para aqueles que se levantavam contra o império, aquele que ameaçava o trono do imperador. Estes eram que estavam sujeitos a viver ou a morrer por viés do sacrifício ou uma morte de cruz. Nós vamos observar algo tão importante aqui, é que a cruz, havia vários tipos de cruzes. Havia a cruz latina, havia a cruz de Santo Antônio, havia a cruz de Santo André e havia a cruz grega. A cruz grega e a cruz, nós conhecemos como a cruz de Santo André, esses dois tipos de cruzes, elas eram baixas. Elas eram baixas porque a cruz de Santo André ela tinha um formato de X e a cruz grega tinha o formato do sinal de adição, que é o sinal de soma, usado na nossa matemática. E essas cruzes elas eram baixas, que facilitava para que os animais ferozes viessem ao encontro daqueles que estavam condenados e pendurados nessas cruzes para serem devorados por essas feras selvagens. Depois nós temos as cruzes conhecidas como a cruz de Santo Antônio e nós temos a cruz latina. A cruz de Santo Antônio era a cruz em forma de T maiúsculo e depois nós temos a cruz latina. A cruz latina é conhecida como a cruz aonde Cristo veio morrer, aonde Cristo realizou o seu sacrifício de redenção para a humanidade. A cruz latina, ela é comprovada que foi realmente a cruz que Cristo veio morrer, é porque o estipes, que é aquela madeira que fica de forma vertical, e nós temos também o partíbulo que fica de forma horizontal, aquela parte que fica de forma horizontal do estipes, se sobressaía a cabeça do condenado, e ali era colocado a placa de acusação, e Jesus, ele recebeu essa placa de acusação, o motivo pelo qual ele veio ser julgado, condenado e morto, que foi por ele se declarar rei dos judeus. E Jesus ali, ele
naquela cruz, ele dá o grito de vitória quando ele paga um alto preço por nós, para nos proporcionar a nossa salvação. E a cruz a cruz latina, melhor dizendo, ela chega a aproximadamente 3 metros de altura. E a ideia que nós chegamos a esta conclusão é porque a costela de Jesus não é perfurada por uma espada, mas com uma lança para ter este alcance. Quando a costela de Jesus é perfurada, ali sai água e sai sangue. O que nós entendemos com isso? Nós entendemos que a igreja não é do Pentecoste. A igreja nasce no Calvário. A igreja nasce na cruz. Porque assim como Eva saiu da costela de Adão, assim a igreja saiu da costela de Cristo. Quando aquela lança foi perfurada, e ali saiu água e ali saiu sangue. No Pentecoste a igreja foi inaugurada, mas o nascimento da igreja, a criação da igreja, se deu no Calvário. E aqui nós vamos ver esse sacrifício de Jesus. Ele foi apenas um sacrifício, mas um sacrifício que tem vários significados. Jesus, ele apresenta ali naquela cruz a nossa redenção, aonde ele dá o brado de vitória quando ele diz tetelestai, tudo está consumado. Uma outra tradução mais clara significaria: a dívida foi quitada, a dívida foi paga. Ali Deus tem a sua justiça realizada, porque Jesus pagou a dívida em nosso lugar. Ali ele rasga a nossa promissória. Ali ele rasga o nosso documento que nos garantia a nossa condenação. E Jesus, ele pagou um alto preço. Ele não pagou o preço, não foi para o diabo. Ele não pagou o preço, não foi para o mundo. Ele pagou o preço para Deus. Porque a nossa dívida era para com Deus. Nós pecamos, foi contra Deus. E ali na cruz, Deus, ele tem o prazer de moer seu filho. Porque na cruz, Cristo, ele consegue satisfazer 2 atributos comunicáveis de Deus. Ele consegue satisfazer a justiça de Deus e o amor de Deus. Porque a justiça de Deus queria nos destruir. A justiça de Deus queria nos fulminar por causa do pecado. Mas ali, Cristo, ele satisfaz essa justiça quando ele recebe toda a punição. Lá em Isaías 53 e versículo 10, a Bíblia diz que Deus teve prazer de moer o seu filho. Ou seja, ali Deus derrama toda a sua ira, que era para ser sobre nós, ele derrama sobre Cristo Jesus. E ali também ele não satisfaz, não é só a justiça de Cristo, ele também satisfaz o amor de Deus. E ele satisfaz esse amor porque Deus também não queria nos destruir. Deus não queria nos matar. E Deus, ele nos salva, derramando o seu amor. Por isso que João escreve: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que o texto, ele traz uma conjunção grega, rina, que é para quê, e traz o verbo tenha. O verbo ter está no subjuntivo. Toda vez que esse verbo, mas essa conjunção se encontra no grego, dá a ideia de propósito. Deus amou o mundo. Não foi com o propósito de nos proporcionar riqueza, mas o propósito de ele entregar o seu Filho para nos salvar e nos dar o direito de vida eterna. Aqui está o objetivo do sacrifício de Cristo. Não é para te fazer rico, não é para te fazer famoso, não é para te fazer importante, mas é para te livrar do inferno e te dar o direito da salvação da tua alma. E aqui nós entendemos que o amor de Deus é demonstrado. Paulo vai escrever isso aos Romanos no capítulo 5, aonde ele vai dizer claramente que Deus prova o seu amor para conosco, entregando o seu Filho Jesus na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores. Então o verbo provar ali está no presente do indicativo, ativo, no texto grego, que está indicando uma ação inacabada, ou seja, esse amor de Deus. A cruz mostra, a cruz revela que o amor de Deus mostra um reflexo eterno, rompe o tempo e chega na eternidade. Toda vez que nós olharmos para a cruz,
nós vamos entender que o amor de Deus por nós nos traz um amor eterno, que Deus não deve nada para nós. Nós nunca podemos dizer alguma coisa que Deus não me ama. Deus te ama, independentemente da tua situação. Deus não te ama, não é porque Ele te dá bens materiais. O amor dele não é demonstrado em coisas materiais. O amor dele não é demonstrado porque Ele te dá saúde. O amor dele é demonstrado na cruz do Calvário, aonde Ele trouxe a salvação. A cruz, como disse Charles Haddon Spurgeon, é o grito de Deus dizendo que o homem não pode salvar a si mesmo. Como disse Santo Agostinho, a cruz é o púlpito, é o palco aonde Deus proclama o seu grande amor. Então, olhe para a cruz e você vai sim ser salvo. Quando nós falamos de cruz, não estamos falando especificamente de um pedaço de madeira, mas estamos falando de um aspecto teológico, que é o sacrifício do nosso Cristo. Um sacrifício que foi apenas um sacrifício, mas que tem implicações teológicas muito importantes. O sacrifício de Jesus, ele é visto como um sacrifício propiciatório, ou seja, a ideia de propiciação é que o sacrifício de Jesus conseguiu apaziguar a ira de Deus contra os homens. O sacrifício de Jesus, ele é entendido teologicamente como um sacrifício vicário, aonde o Senhor nos substituiu, se colocou em nosso lugar. Você vai ver isso sendo anunciado lá no Antigo Testamento, quando Abraão, no instante que vai sacrificar o seu filho, lá no Monte Moriá, e a Bíblia nos diz que quando ele vai sacrificando Isaac, uma voz brada do céu para ele não fazer tal coisa, e ele olhou para o lado, ali estava um cordeiro. Aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Isaac era você, Isaac era eu. Aquele cordeiro que estava amarrado por um chifre em uma árvore era a representação da pessoa de Jesus. Por isso que João Batista, na beira do Rio Jordão, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é esse Cordeiro que nos traz a salvação. Então, você observa que esse sacrifício vicário, esse sacrifício de substituição, acontece literalmente. Aquela cruz não foi feita para Jesus. Aquela cruz foi feita para Barrabás. Mas Jesus, ele fica no lugar de Barrabás. Barrabás é eu. Barrabás é você. E Jesus recebeu a cruz no teu e no meu lugar. A cruz também não apresenta apenas um sacrifício vicário, substitutivo, mas a cruz também nos apresenta um sacrifício de expiação. Expiação é a ideia de cobertura. O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, cobre os nossos pecados, para que eu e você venhamos ter acesso à presença de Deus, para que Deus venha olhar para nós e venha ter misericórdia de nós. Então, o sacrifício de Jesus, ele realiza esse grandioso feito. O sacrifício de Jesus mostra também redenção, uma compra, ou seja, era como um senhor, ele comprava e libertava um escravo. Jesus, através do seu sacrifício, ele foi no mercado do pecado e ele libertou a mim e a você, que era escravo do pecado. Nós estávamos dominados pelo pecado. Nós estávamos dominados pela força das trevas, como diz lá, lá na carta aos Efésios. Então Jesus foi lá e nos libertou. E ele, por nos libertar, ele se tornou o nosso Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrios. Ele se tornou o nosso dono. Ele se tornou o nosso possuidor. Mas como disse Charles Swindoll, nós presos em Jesus é a maior liberdade que o homem possa encontrar. Então Jesus, ele nos comprou. Ele não é apenas o nosso Salvador, ele também nos tornou o nosso Senhor. Então, meus queridos irmãos, aqui é a cruz de Cristo, nos proporcionando essa teologia tão profunda, essa revelação de Deus tão maravilhosa, para nos trazer a salvação de nossa alma. Que nós possamos olhar para a cruz, porque você olhando para a cruz é o grande exemplo que Cristo, ao morrer na cruz,
Paulo vai dizer que nós morremos juntamente com ele. Nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado. Nós não devemos ter mais anseio pelo pecado. Nós não devemos ter mais anseio pelas mazelas desse mundo. Por quê? Porque assim como Cristo morreu, nós também morremos. Mas assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos juntamente com ele. E Cristo ressuscitou para nunca mais morrer. E nós espiritualmente ressuscitamos juntamente com Cristo para nunca mais ter o desejo de querer voltar para o pecado. Que você possa se atentar para a teologia da cruz, aonde é a grande revelação da justiça e do amor de Deus para com a humanidade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.